Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 20 graus em São Paulo, tempo nublado. O Bovespa Vista acabou de iniciar os seus negócios, 10 horas e 21, 18/10 de 2023. Eu deixo o meu abraço, carinho e amizade a todos, top traders, a casa do investidor. Eu falaria em compra no mini índice agora. Esse gráfico está errado. O TradingView demora para ajustar, tanto colocando 24 horas quanto diário. Está errado porque não tem esse gap. Ele está pegando o spread, a diferença entre o V de vitória e o Z de zebra, e não tem essa abertura em gap. Às vezes eles corrigem depois, às vezes não. Essa é a realidade. Então eu penso que vai sair dessa região de 117 e vai buscar a máxima do dia, rompendo e provavelmente encostando 117,465 ou mesmo 117,695 ao longo do dia. Durante a gravação, deve buscar, a gente falou ali em compra 116,985, 980, vamos colocar aí uns 300 pontos. Então 117,280, por aí, durante a gravação do radar. Muito bem, nós temos... Primeiro, né, aqui tá o Z23 sem o gap, esse gráfico está correto no broadcast, então esse é o gráfico certo. É uma abertura, na verdade, em gap de baixa, não de alta. Então, essa região de fundo será resistência, assim como a máxima. Eu acredito que ela seja superada, é o meu entendimento. Então hoje, pessoal, muitas notícias vindas da China. Vale a pena a gente conferir. Por isso que eu estou otimista, inclusive. Produção industrial sobe 4,5 em setembro na comparação anual, previsão 4,3. Nós temos vendas no varejo, alta de 5,5. A previsão era de 4,5 e o PIB cresceu 4,9, a previsão de 4,3. Quando falavam em PIB de 2,5% da China, no final do ano passado eu falava em 5%, 5,1%, 5,2% e acho que a gente vai acertar de novo. É o terceiro ano que a gente projeta PIB Brasil, Estados Unidos, China e acertamos sozinhos. Uma outra boa nova, Xi Jinping, o presidente da China, prometeu nessa quarta-feira a criação de linhas de financiamento com valores superiores a 100 bilhões de dólares destinadas a outras economias em desenvolvimento, e também sugeriu a possibilidade de maior abertura do mercado chinês a investimentos estrangeiros, simplesmente algo fantástico. O mercado só não está subindo forte, por exemplo, na Europa, porque o CPI, o índice de preço ao consumidor, subiu a 6,7, a previsão era 6,5, senão nós teríamos uma alta maior também na Europa. Então, como é que está o continente europeu? Vou colocar o gráfico diário na tela. Nós temos uma queda, mas preservando a mínima recente, ombro, cabeção, ombro invertido. Na Alemanha, em Paris, também preservado esse candle do dia 16, ombro, cabeção, ombro invertido e um pivô em formação. E no Reino Unido, nós temos baixa um pouco mais forte hoje, mas continua com viés de alta. Tem topo duplo? Tem, mas tem muita energia nesse movimento de alta. Acho muito difícil acionar o eixo e descer. Então pode corrigir, mas no frigir dos ovos o movimento deve ser de alta. Então hoje nós rolamos o mini índice, encerramos o V de vitória 23. Agora o nosso código é Z de zebra 23, o índice futuro ou o mini índice que nós operamos. Vence sempre nas quartas-feiras mais próximas do dia 15, bimestralmente, ou seja, a cada 2 meses, nos meses pares. Maravilha, então uma vez feita a introdução, acho que nós temos alguns comentários aqui no YouTube. Pessoal, comentem, participem. É importante.
Eduardo Fraga deixando boa tarde, bons negócios. Muito obrigado, caríssimo, luz e paz a todos nós. E aqui Joana e Luiz Antônio, ouvinte desde 2014. Que maravilha do seu sincero profissionalismo. Parabéns. Professor, gostaria de ter sua opinião sobre o Ibovespa no mensal. Não está a cópia fiel de 2003 para cima? Olha, eu não tinha visto. Vamos observar. Então, primeiro, já que a Joana e o Luiz Antônio, se eles me ouvem desde 2014, provavelmente me conheceram lá no Infomoney, naquela época que nós reiniciamos o Visão Técnica. Eu fiz aquela famosa live com o Fernando Góes, Leandro Martins e Lauro Vilares. Hoje o Lauro Vilares tem uma empresa de investimentos. O Fernando Góes continua sua trajetória no grupo da XP. E o Leandro Martins, ele estava no Modal, acho que ele mudou de casa há pouco tempo. Então, tem aqui no Oceans 14 o histórico do Ibovespa. A gente tem um PL atual de 6,27. Parecido, está um pouco acima de 2003. Em 2003 começou essa trajetória ascendente que a gente percebe nesse momento, a relação preço-lucro. Então, observando o mensal, vamos lá. Então, Ibov, vou colocar o gráfico aqui mensal, para a gente observar como estava em 2003. É verdade. Aqui a gente tem em 2013, inclusive rompeu um pivô no semanal. Vamos voltar esse gráfico para cá. Eu consigo aumentar um pouco aqui o zoom. Fazer dessa forma a gente vai conseguir ver com bastante detalhe. Foi mais ou menos a época que eu entrei na bolsa. Eu entrei em outubro de 2002. Então vejam que aqui eu entrei nessa época, bem quando montou o fundo mesmo. Dei sorte. E o que é interessante, rompeu na época 12.350 pontos, aqui em 2013, acionou um pivô no mensal. Esse pivô no mensal levou a um movimento muito forte. Depois foi história. Topos e fundos ascendentes. Então, trazendo o gráfico do Ibov, então é uma boa observação mesmo. Por isso que eu falo, participem que todos nós ganhamos, aprendemos juntos. Então aqui a gente tem toda a trajetória do Ibovespa no mensal, que foi a pandemia. Por exemplo, no mês de março de 2020 caiu 29%. Então, por exemplo, olha aqui que observação inteligente. Se houver o rompimento de 123.009,90, nós teremos um pivô de alta no mensal. E vejam que interessante o teste milimétrico da média móvel exponencial de 21 no gráfico mensal. Então é uma contribuição muito grande para o nosso trabalho. Então, parabéns, muito obrigado. E no semanal, nós temos essa ideia do canal, então a parte alta deve ser testada, assim como essa linha capaz de conectar os topos. Então, uma contribuição muito positiva para o nosso trabalho. No diário, eu acredito que nós tenhamos, nesse momento, um fundo. Vou colocar uma cor aqui um pouco mais... um fundo, um topo e provavelmente um fundo mais alto que o anterior. Então, no meu entendimento, pivô de alta em formação. Professor, dá para trabalhar com retrações de Fibonacci? Positivo.
Então eu vou aqui traçar. Eu não vou nem traçar milimetricamente agora, dá para a gente perceber que está na retração de 38,2. Observem aqui, ó. Em torno de 115 mil pontos. Então está na retração de 38,2. Então tem tudo para formar um fundo. Ok? Muito bem. Então vamos fazer aquele pente fino. Começando pelo índice Nikkei. Respeitando as médias, deve voltar a subir e romper essa máxima anterior. A bolsa de Xangai não se animou muito com os indicadores chineses, mas, como eu costumo dizer, muitas vezes o impacto é maior no Brasil do que na China. Ok? Então não tem ainda uma ideia de inflexão, deu o sinal, mas neutralizou. O minério de ferro trabalha num bom patamar, só que nada, o mercado não se empolgou muito com os indicadores chineses, mas eles vieram muito bons, muitas vezes demoram 1 ou 2 dias para encaixar. Os players ficam reticentes ou esperam novos estímulos, o que já foi sinalizado também. O minério é um pullback nas médias, então o caminho natural é que volte a subir. Petróleo, pullback na cabeça do pivô em Londres. E nas médias estão justapostas em Nova York. Então esse viés altista deve permanecer, mas com uma menor ênfase, movimento lateral com viés de alta, é assim que eu classificaria. O código está nos títulos americanos de 10 anos, a gente sabe disso. É o resumo de tudo. Então não deve ter mais aumento pelo Federal Reserve, porque o próprio Fed afirmou que esses títulos em alta, eles fazem um ajuste no mercado. Quando eles começarem a cair, nada como o mercado sinalizar que existe uma menor aversão ao risco. E nos Estados Unidos nós temos o índice de tecnologia Nasdaq, possivelmente um fundo duplo, topo anterior atuando como suporte. S&P, uma acumulação para um movimento de alta mais forte, acionando, rompendo provavelmente as máximas recentes, o que levará o preço a essa LTB. E o Dow Jones, as 30 maiores empresas do setor industrial, ombro, cabeça, ombro invertido, médias cruzadas em modo compra. A figura simétrica aponta a máxima do dia 14 de setembro a 34,977 como alvo provável para o curto prazo. E nós temos o VIX, o índice do medo, Volatility Index. Eu, se tivesse que fazer alguma coisa, venderia a VIX nesse patamar. Mas a venda interessante foi a $20 para zerar na cabeça nesse topo anterior. Então foi mais de $4 de spread. E o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, ombro, cabeça, ombro invertido, alvo a 32,70. Portanto, eu entendo que passa por um processo de acumulação. Europa, nós já vimos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, possivelmente um fundo duplo e um ombro, cabeça, ombro invertido, e vale também a ideia do pivô. E aí temos o DXY, o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente ien e euro. Passa a ideia do topo mais baixo que o anterior. Eu acredito que a média de 21 não segure o DXY e ele pressione essa LTA. Movimento lento, até meio sonolento, eu diria. E abordando os ativos aqui no Brasil, temos Vale. Eu vou ajustar. Portanto, nós temos um canal. Ou algo bem próximo disso. Então a Vale, eu não acredito que ela teste a parte baixa do canal, mas sim que ela rompa
6805 e acione um pivô. Até pelas boas novas que nós tivemos, produção industrial, vendas no varejo, PIB chinês, anúncio de estímulos. Sambi 11 eu não compraria, pelas questões jurídicas que vocês já sabem. Mas entre a compra e a venda eu poderia comprar e colocar um stop abaixo da mínima de hoje. Petrobras marcando máximas históricas, o pessoal que trabalha comprado em opções fazendo a festa, e o pessoal que trabalha vendido em opções da Petro entregando até o que não tem. Um movimento desse em Petrobras, nós temos novos ricos no mercado de opções e muitas vezes pessoas que operaram bem durante um tempo, acumularam capital, que simplesmente quebrando. Né? Então, uma transferência de capital muito grande, a ação saiu de 32,29 e está 38. Então, face uma transferência grande de capitais nesse tipo de movimentação. O mercado de opções ele é bem movimentado no Brasil, especialmente de Petrobras. Itube. Pullback está praticamente na linha que rompeu o triângulo. A gente pode apagar, por exemplo, essa reta. E aqui a gente conseguimos traçar uma LTA que tem 1, 2, 3 toques, então provavelmente será respeitada. Itaúsa colocando em xeque esses diversos toques ao redor de 8,79, 8,79, 8,79, 8,79 aqui 8,80. Então região que concentra compradores, logo menos deve inflexionar. BPAC 11. Está levemente abaixo da LTA, mas se saltar acima desse patamar, o mercado vai considerar uma violação falsa. Provavelmente será um estopim para a alta. O próprio vencimento do índice futuro hoje pode ser um estopim, fazer a diferença. Isso inclui bancos como o Bradesco, que estão descontados, e Banco do Brasil, que simplesmente corrige até a média de 5 e tem aqui o topo anterior como suporte 48,89. E aí chegamos em B3SA3. Eu não tenho grande simpatia pelo ativo, como eu costumo dizer, mas nesse nível de preço eu acho que ele se torna interessante para uma compra. O índice do setor imobiliário. Uma correção que, na minha visão, ela é temporária, abre oportunidade. Nós temos aqui um ombro, cabeção, ombro invertido. Essa reta que eu estou traçando seria a neckline, portanto, padrão inclinado. O IMAT, preservando o fundo anterior, talvez um recuo para acionar pivô de alta. O IFNC, uma queda um pouco mais contida. Talvez também um recuo para formar pivô. Precisa começar o movimento. Se começar a subir, a gente pode afirmar de fato que é um provável movimento para formar pivô. Fundo, topo fundo, marcados em amarelo. E o índice de energia, ele já desconfigura aqui o que nós havíamos. Então a ideia é que ele trabalhe acima de 80, 830, montando um rompimento falso. E nós não temos exposição ao setor, por entender que ele já tinha entregue algo importante no curto prazo. Realizamos o lucro em CEMIG no mês de agosto. E pelo menos por enquanto não temos nenhuma ação do setor no nosso portfólio. Índice de consumo na tela. Passa pela ideia também de um fundo duplo, é um termômetro. A gente sabe, então é importante que ele salte acima
de 2621,80. E chegamos no último astro, Small 11. É um ombro, cabeça, ombro invertido, inclinado, mas teria que forçar um pouco a barra aqui. Mas enfim, a partir do momento que ele, se o fizer, cravar um fundo mais alto que o anterior, a gente pode pensar na ideia do pivô, do próprio oco. Importante é que inicie um movimento e não perca esse fundo, porque aí vai ter que ter muita energia para jogar o preço acima de 94,41 se ele for perdido como suporte. Bova 11. Assim como o Ibovespa, eu acredito que seja um recuo também para romper 113,55 e acionar o pivô. Ibovespa em dólares, mastro bandeira, padrão altista. Casas Bahia está no 0 a 0. Vamos ver quando o setor de consumo inclinar, se reverter e materializar um movimento forte, como é que ele reagirá. Eu acredito que será em alta, alta forte. Ibov nós já vimos e o mini índice também. O mini índice ficou parado desde o momento que a gente começou a gravar. Foi para um lado, foi para o outro, não foi para lado nenhum, mas continuo entendendo que haverá o teste da máxima do dia com rompimento dessa região. A volatilidade adicional de hoje permite pensar que haverá o teste da máxima com seu rompimento. E o dólar a gente espera uma oportunidade, um movimento esticado, exótico, mas ele não tem ocorrido porque tem fluxo chegando, os estrangeiros já estão comprados. Hoje, 14h30, nós teremos os dados do fluxo cambial da semana anterior. Então, é um gráfico bagunçado, não tem... Acho que não faz sentido pensar em comprar o dólar nesse momento, mas para vender teria que ter um prêmio de risco maior. Tanto que ele está há 3 dias praticamente abrindo, tem as sombras, mas abrindo e fechando no mesmo patamar. O DI alinhado com os títulos americanos de 10 anos. Eu comentei com vocês que nessa região aqui da média, quando chegou a 10,760, eu liquidaria a minha venda, colocaria o lucro no bolso. E o milho, uma correção até a média de 21, para provavelmente retomar aqui o movimento altista. Acima de 66,79 vai acionar um pivô, é provável que o faça, abrindo espaço rumo a 70,60 no curto prazo. Pessoal, está entregue. Um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.